Olá, seus lindos, bem-vindos ao canal e hoje zerando Netflix séries. É mesmo, é? Antes de tudo, clica no se inscrever, depois clica no sininho para receber nossas notificações. Na descrição tem a comunidade no Amino Netflix Brasil para você socializar com esse pessoal louco que gosta de falar sobre Netflix. E as séries de hoje falam de futuros distópicos, de realidades distópicas, de tecnologia e viagens no tempo, fala de muita coisa louca. Quais são os filmes de hoje? 3% e Travelers. Qual será a loucura dessas realidades? Será que tem alguma resolução? Será que a gente vai caminhar para esse lado? Será que a gente vai fazer hoje no canal? É um Globo Repórter. Não? Sonoplastia. E a primeira série de hoje é o 3%, que é uma série brasileira, vai Brasil! Poxa vida! Ficção científica e drama, tem uma coisa de um drama ali, que acontecem em 2 lindas temporadas e que provavelmente vai ter uma terceira, porque lá fora tá indo muito bem, aqui dentro do Brasil tem um mais ou menos, mas é uma série interessante que promete. Cada episódio não é muito longo, tem lá os seus 49, 30 minutos, então dá pra você ver numa boa, e é uma série boa pra maratonar, porque você vai querendo acompanhar, principalmente na primeira temporada, o que vai acontecer com os personagens, se eles vão conseguir passar pelas dificuldades, o que é bem interessante. Tem diferenças bem claras entre a primeira temporada e a segunda temporada, mas o cerne da questão é uma sociedade onde 97% das pessoas são pobres, miseráveis, meu Deus do céu, não tem comida, e os outros 3% vivem de boa, e com muito dinheiro, e com mulheres, e com homens lindos, e é isso. O enredo pode parecer bem simples, mas ele enriquece na construção de cada um dos personagens. Na primeira temporada, a gente acompanha um grupo de jovens que, ao fazer 20 anos, podem participar do processo seletivo para ir para o Mar Alto, que é o lugar, como eu falei, onde vive 3% das pessoas do mundo, ou daquela sociedade ali, que a gente não sabe muito bem o tamanho do mundo ali naquela série. E a primeira temporada tem uma pegada mais Jogos Vorazes, que também é um futuro distópico. Se você não viu, vai lá ver, vale a pena, os livros também são bem bons. E tem essa estrutura de competitividade, onde só uma pessoa vai conseguir passar, às vezes nenhuma passa, às vezes só 3 pessoas passam, então você vai confiar em quem? Quem é que vai ser o seu parceiro durante provas que tem que ser em grupo? Quem é que vai ser o seu parceiro durante provas que você vai ter que matar? Isso aí vai levando a primeira temporada numa tensão muito séria e muito grande, mas não é a principal coisa. A principal coisa é que existe uma luta velada entre um tipo de rebelião e as pessoas que querem permanecer no poder. E a série na primeira temporada vai passando por provas, então cada provinha é um episódio, às vezes tem um episódio que tem 2 provas juntas, às vezes você tem um jogo do pessoal que está operando todas as máquinas e você acha que não é um jogo, mas é um jogo. Enfim, é uma loucurinha que você vai vendo e vai descobrindo e é bem legal. Tem vários quebra-cabeças para ser montados, além dessa guerra velada que existe. Então você tem pessoas que estão infiltradas querendo acabar com o processo, tem pessoas que endeusam o processo e tem igrejas falando que o processo e o casal criador, que são as pessoas ditas santas por terem conseguido criar o processo, por terem conseguido sobreviver a um mundo totalmente distópico, é levado como uma coisa certa e como, olha, como o processo é uma coisa boa para nossa sociedade. E você acompanha pouco do fora do processo, dos outros lugares do continente, que é onde está o maior número de pessoas, e do Mar Alto. Você, na primeira temporada, está muito dentro do processo, está muito dentro das questões, dos personagens, então é muito levado pelos atores que, aos poucos, vão morrendo, vão ficando com probleminhas, vão tendo dificuldades e você vai se apegando a algumas pessoas que você não deveria, porque você vai, talvez todo mundo morre, não sei. E na segunda temporada já é diferente, conta muito mais os bastidores pro processo 105. Tem personagens que agora estão no Mar Alto e que fazem parte da criação do processo, ou da defesa do Mar Alto, ou de qualquer outra coisa assim, e tem personagens que não conseguiram passar e estão do lado do continente, que estão talvez com probleminhas, que estão querendo se vingar do processo por tudo que aconteceu no ano passado, e você tem essa dinâmica diferente. Então, ao invés de você ver na segunda temporada as provas, você vê uma coisa muito maior.
o porquê que o processo existe, o porquê que essas pessoas estão dessa maneira e se existe alguma coisa ali que a gente não tá vendo e que dentro do processo você não iria conseguir ver mesmo. Então é interessante, diminui bastante o número de atores, ainda mais porque na primeira temporada algumas pessoas tiveram que ir embora ou não conseguiram passar, e fica bem polarizado. Isso que é o mais legal da série. Porque você tem muitas coisas que são levadas ao casal criador. O casal criador é o centro de tudo. Então você fica sempre as pessoas que adoram o casal criador e as pessoas que não adoram. As pessoas que adoram e que não adoram. E aí você vai descobrir um pouco mais sobre o casal criador. Inclusive, eles aparecem na segunda temporada, em flashbacks. E você fica, olha só que interessante, parece que é um pouco mais complexo do que a gente tinha imaginado. A segunda temporada tem características de um mundo maior, de você conseguir entender uma amplitude do que está acontecendo, e por isso eles investiram mais, tiveram mais episódios para trabalhar isso, então foi interessante a construção mais da dinâmica das novas coisas que aconteceram do que justamente o que era bom na primeira temporada, que é a construção de cada personagem. Mesmo assim, é uma série que não é, oh meu Deus, a melhor, nem, ah meu Deus, a pior série do mundo. Não, tem seus problemas, tem atores ali que são, meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? São muito ruins, e tem atores que são, caramba, cara, que verdade, que coisa legal. A direção tem momentos incríveis, sinceramente, não tenho o que reclamar da direção. Eles acham uns ângulos diferentes, eles têm uns acompanhamentos de câmera, vamos dizer assim, muito interessantes, e a estética da série ela é muito característica, porque você poderia jurar que não é no Brasil, mas ao mesmo tempo parece Brasil. Então tem essas duas coisas caminhando juntos e sem precisar grifar em nenhum momento que é brasileiro, a não ser pela voz dos personagens que estão falando português. Porém, na segunda temporada, existe sim um ou dois apontamentos ali que mostram mais uma regionalidade, um Brasil brasileiro, um carnaval, uns negócios loucos, que você fica, ah tá, tava faltando isso na primeira temporada, ou ah tá, agora está mostrando um lado que a gente não via antes. Na primeira temporada, existem algumas pessoas que têm um tempo maior de tela, mas é tão pulverizado que não dá pra falar quem é protagonista ou não. Então, você só vai entender realmente qual é a questão e aonde a história tá querendo chegar na segunda temporada, que o pessoal que foi pro Mar Alto, o Rafael e a Michelle, estão ligados com esse pessoal que quer destruir o processo, mas mesmo assim eles conseguiram passar. Como foi isso? Como que aconteceu isso? Como que Ezequiel, que é o mauzão, o superior de todos, deixou isso acontecer? Você vai ter que ver a primeira e segunda temporada. E já do outro lado, do lado do continente, tem o Fernando e a Joana, que por causa do processo a vida mudou totalmente. Totalmente. Eles tiveram que voltar, eles são derrotados. O que eles vão fazer nessa nova concepção de mundo que eles tiveram a partir de uma coisa muito traumática, que foi a primeira temporada para eles inteiro. E como que eles podem ter uma ligação com esse pessoal que está do outro lado. Isso é muito interessante da segunda temporada e que eu acho que vale mais a pena a segunda temporada do que a primeira. Eu prefiro, porque ela explica muita coisa, mas ao mesmo tempo não seria nada sem a primeira temporada. Então meio que se você quer conhecer a série, vai ver ela toda, cara. Ela é bem legal, ela vale a pena, é uma série brasileira com atores que têm uma qualidade, com um figurino muito legal, com uma concepção muito interessante e que, cara, sabe, a gente não tem muito disso no Brasil, velho. Vamos aproveitar aí a cultura nacional, fazendo uma coisa que não precisa ser dito que é brasileiro, fazendo uma coisa que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, de uma maneira muito, muito legal e que tá fazendo um bom sucesso. Tomara que tenha uma terceira temporada. Eu gostei, tem minhas ressalvas, mas eu vou dar o meu ok, porque vale a pena ver.